Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem avançar na vida com clareza e direção, enquanto outras, mesmo com esforço, se sentem presas, paralisadas, à margem do próprio potencial? Talvez você mesmo, agora, sinta esse cansaço invisível, essa angústia silenciosa de não conseguir transformar desejo em realização, talento em sucesso, sonho em destino. E talvez nunca tenha parado para perceber que, antes de ser uma questão de esforço, sorte ou inteligência, o sucesso, no sentido mais profundo e verdadeiro, é, sobretudo, um movimento interno. Um alinhamento entre quem você é e quem, inconscientemente, tem medo de ser. Carl Jung compreendia isso com uma clareza quase perturbadora. Ele sabia que o maior obstáculo para o sucesso não está no mundo, mas dentro de nós, naquilo que evitamos olhar, naquilo que sufocamos por medo de sermos rejeitados, abandonados, julgados. Para Jung, o sucesso não é uma linha de chegada que se atravessa, mas um processo de individuação, um lento, profundo e doloroso encontro consigo mesmo, com aquilo que há de mais sombrio, mas também de mais criativo e potente na alma humana. Nietzsche, outro pensador que caminhou pelas mesmas trilhas abismais, dizia que torna-se quem se exige suportar a dor de despir-se das ilusões, romper com as máscaras, desafiar as crenças herdadas. Não é um chamado para ser perfeito, nem para corresponder a expectativas sociais, mas para ser inteiro, autêntico, dono de sua própria existência. Assim como Jung, Nietzsche sabia que o sucesso autêntico não tem a ver com ter, mas com ser. Este vídeo não é sobre como conquistar mais coisas, mas sobre como deixar de ser refém do que te impede de florescer. É sobre como identificar as armadilhas emocionais que silenciosamente sabotam sua trajetória, como integrar aspectos de si que você foi condicionado a negar, e como, finalmente, ativar a energia vital que transforma propósito em ação e desejo em realização. É um convite a olhar para dentro, não para se punir, mas para se libertar. E talvez, enquanto me ouve, você já sinta, lá no fundo, que chegou a hora. A hora de parar de lutar contra si e começar a caminhar consigo. A hora de, pela primeira vez, experimentar o sucesso não como um troféu, mas como um estado de presença, de inteireza, de profunda reconexão com quem você veio ao mundo para ser. O que você deseja pode não ser o que você vibra. Existe uma dissonância silenciosa que aprisiona muitas pessoas. Elas acreditam que desejam o sucesso, afirmam que querem crescer, conquistar, transformar suas vidas, mas vibram em uma frequência completamente oposta. Não porque sejam incoerentes ou fracas, mas porque carregam, no inconsciente, crenças e feridas profundas que moldam essa vibração sem que percebam. Carl Jung chamava atenção para essa divisão interna. O eu consciente, que projeta intenções e desejos, e o inconsciente, que comanda padrões automáticos e silenciosos. Quando esses dois centros estão em conflito, o resultado é paralisia, autossabotagem e frustração. O desejo consciente de ter sucesso colide com a vibração inconsciente de não merecimento, de medo, de culpa. Essa dissonância cria uma espécie de curto-circuito vibracional. A mente quer ir para frente, mas o corpo trava. A alma clama por expansão, mas o sistema nervoso responde com retração. Como quem diz, não é seguro crescer. E é exatamente nesse ponto que muitos se perdem, achando que precisam se esforçar ainda mais, quando na verdade precisam desacelerar, ouvir o que vibra dentro, antes de tentar mudar o que acontece fora. A física quântica sugere algo semelhante. A realidade responde não apenas ao que se pensa, mas ao que se emana como frequência vibracional. É uma dança sutil entre intenção e coerência interna. Não basta desejar, é preciso vibrar em sintonia com aquilo que se deseja. Mas essa sintonia só é possível quando se ilumina aquilo que, no inconsciente, ainda impede o fluxo pleno da energia psíquica. Por isso, não é incomum que o sucesso pareça escapar sempre por entre os dedos, porque ele não se manifesta pela força da vontade, mas pela harmonia entre o que se quer e o que se vibra. O sucesso é, antes de tudo, um reflexo da nossa capacidade de sustentar internamente aquilo que buscamos externamente. Quando essa harmonia acontece, o sucesso deixa de ser um esforço e passa a ser um estado natural de expressão. O sucesso que você busca pode ser o cárcere que a sua alma rejeita. Nem todo sucesso é uma bênção. Nem toda vitória é, de fato, uma conquista.
Há sucessos que aprisionam, que drenam a energia vital, que criam máscaras e afastam você de quem realmente é. Esse é um dos maiores perigos ocultos da ideia de sucesso. Confundir realização com validação. Confundir felicidade com reconhecimento externo. Carl Jung nos alerta para o risco da persona. Aquela máscara social que vestimos para sermos aceitos, admirados, valorizados. O sucesso, muitas vezes, é construído sobre essa persona, sobre aquilo que os outros esperam, e não sobre o que nossa alma realmente deseja expressar. Quando isso acontece, o sucesso vira cárcere. A pessoa conquista aquilo que queria, mas perde a si mesma no caminho. É por isso que tanta gente alcança cargos altos, riqueza, fama, e ainda assim se sente vazia, perdida, exausta. A alma rejeita esse tipo de sucesso porque ele não alimenta a essência, apenas reforça a imagem. E viver para sustentar uma imagem é um dos modos mais sutis e cruéis de sofrimento psíquico. Nietzsche também nos provoca nesse ponto, ao afirmar que quem tem um porquê para viver, suporta quase qualquer como. Mas quando o sucesso é movido por um porquê falso, externo, que não brota das entranhas, ele se transforma em um fardo insuportável. O como se torna pesado demais, e a vida perde sua leveza. Esse é o momento em que muitos entram em crise, adoecem, entram em colapsos emocionais ou físicos. O corpo começa a expressar a dor que a alma não conseguiu nomear. Porque, em algum lugar silencioso e profundo, sabem, esse sucesso não é deles, é da máscara que aprenderam a vestir. O verdadeiro sucesso, segundo Jung, só pode emergir da integração, do alinhamento entre a essência e a expressão. Quando aquilo que se manifesta no mundo é coerente com aquilo que pulsa no íntimo, então há saúde, há sentido, há vitalidade. O sucesso, então, deixa de ser uma prisão e se torna um caminho de expansão. A compulsão pelo sucesso como tentativa inconsciente de compensar feridas não curadas. Muitas vezes, a busca desenfreada pelo sucesso não é um movimento de expansão autêntica, mas uma tentativa silenciosa, e quase sempre inconsciente, de curar feridas antigas, de provar algo, de preencher lacunas emocionais que, desde muito cedo, foram deixadas abertas. Não é raro que, por trás de um profissional incansável, de um empreendedor obstinado, de um artista obcecado pelo reconhecimento, exista uma criança ferida. Uma criança que, em algum momento da vida, acreditou que só seria amada se fosse perfeita, se fosse a melhor, se fosse admirada. A busca pelo sucesso, nesse caso, não é liberdade, mas sobrevivência psíquica. Gabor Maté, médico e estudioso da conexão entre trauma e comportamento, nos lembra que aquilo que chamamos de ambição pode ser, na verdade, uma resposta adaptativa ao trauma. Uma tentativa desesperada de anestesiar dores profundas com as doses de dopamina que o sucesso oferece, prêmios, aplausos, conquistas, status. Mas essa anestesia é breve. E, quando o efeito passa, o vazio retorna, mais denso, mais silencioso, mais difícil de ignorar. Esse ciclo cria uma compulsão. Sempre mais, sempre além, sempre maior. Nunca o suficiente. Por quê? Na verdade, não é o sucesso que falta. É o amor. É a aceitação. É o pertencimento. É o acolhimento da própria vulnerabilidade, que foi negada e reprimida durante anos, talvez décadas. A neurociência mostra como essa busca compulsiva está enraizada nos circuitos de recompensa do cérebro, especialmente quando condicionamos nosso valor pessoal à obtenção de resultados externos. Cada conquista gera um breve alívio, mas logo vem a abstinência emocional e a necessidade de uma nova meta. Assim, o sucesso se transforma em um vício emocional, que mascara a ferida, mas nunca cura. Por isso, muitos vivem exaustos, mas não conseguem parar. Vivem sobrecarregados, mas não sabem como soltar. Sentem-se aprisionados em uma corrida que nunca termina, onde o prêmio nunca é suficiente para acalmar a dor invisível que os impulsiona. Essa é uma das maiores ironias da existência humana. Buscar fora aquilo que só poderia ser encontrado dentro. O vazio que permanece mesmo após alcançar tudo. Há um silêncio que chega quando finalmente se conquista tudo aquilo que, por tanto tempo, parecia ser a resposta. O emprego dos sonhos, a casa desejada, o relacionamento idealizado, o reconhecimento social, o aplauso, o prestígio. Mas,
nesse silêncio, muitos descobrem uma ausência incômoda. Descobrem que, apesar de terem vencido todas as batalhas externas, ainda carregam dentro de si uma guerra não resolvida. Esse vazio não é fácil de admitir, porque o mundo inteiro celebra quem conquista. O mundo inteiro aplaude quem vence. O mundo inteiro olha e diz: você conseguiu. Mas, lá dentro, no mais íntimo, algo não se encaixa, algo não se preenche. Como se o sucesso tivesse vestido um corpo, mas não tivesse aquecido a alma. É nesse ponto que muitos percebem a diferença entre satisfação e sentido. A satisfação é efêmera. Passa com o tempo, se esvai como fumaça. O sentido, não. O sentido permanece. O sentido sustenta. O sentido é a raiz que, mesmo nos dias mais difíceis, mantém a árvore de pé. Quando a vida se organiza apenas em torno de conquistas, o vazio é inevitável. Porque as conquistas são externas, mas o sentido é interno. As conquistas são finitas, mas o sentido é infinito. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente de campos de concentração, dizia que o homem pode suportar qualquer dor, desde que encontre um sentido. E talvez seja por isso que, para muitos, o sucesso não alivia o sofrimento, apenas o máscara por um tempo. E, quando tudo é conquistado, quando o palco está montado, quando as cortinas se abrem, o vazio aparece, silencioso, incômodo, inevitável. Esse vazio é, na verdade, um convite, um chamado sutil e profundo para olhar para dentro, para perceber que a verdadeira realização não é resultado de acumular coisas, mas de integrar quem se é. Não é sobre ter, mas sobre ser. Não é sobre conquistar o mundo, mas sobre habitar a própria alma com presença, com verdade, com amor. Chegar até aqui é mais do que um simples passo no caminho. É um convite para olhar para dentro com coragem e ternura, para reconhecer que o sucesso verdadeiro nasce da harmonia entre nossa sombra e nossa luz. Como Jung tão profundamente nos ensinou, não há crescimento sem enfrentamento, nem realização sem integração. O que você chama de fracasso pode ser, na verdade, a porta secreta para uma vida mais autêntica, mais conectada com o seu propósito real. Nietzsche reforça essa verdade quando nos desafia a abraçar o que somos, com todas as nossas contradições, e a transformar o que parece um obstáculo em força criativa. O sucesso não é uma linha reta, não é um prêmio externo, mas o florescer interno que acontece quando aceitamos a complexidade da nossa existência e paramos de fugir da nossa própria essência. Esse despertar é uma prática diária de presença e autoaceitação, um reencontro constante com a nossa verdade mais profunda. Não permita que as vozes do medo, da dúvida ou da comparação silenciem a chama única que arde dentro de você. O verdadeiro sucesso não é medido pelo que o mundo vê, mas pela paz que você sente ao se reconhecer inteiro. Ao concluir essa jornada, leve consigo a certeza de que você é um ser em transformação, não um projeto inacabado, mas uma obra-prima viva, em constante expansão. Que essa consciência seja seu farol, iluminando cada passo com clareza, coragem e amor. Porque, no fundo, o sucesso que vale a pena é aquele que nasce da conexão consigo mesmo. E essa é a maior conquista que alguém pode alcançar.